Estamos estudando o livro do Gênesis aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom ter a sua companhia, saber do seu interesse, do seu desejo de se alimentar cotidianamente da palavra de Deus. Como vai dizer São Tiago, nós não podemos ser meros ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa capacitação para praticar a palavra de Deus. Então vamos suplicá-lo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico, no entendimento e na capacitação, para que nós pratiquemos a palavra que nós vamos meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Anota aí o texto que nós vamos estudar hoje. É Gênesis, capítulo 19, versículos de 12 a 29. Gênesis, capítulo 19, versículos de 12 a 29. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Os dois homens disseram a Ló: se tens aqui ainda algum parente, genro, filho ou filha, tudo que tens na cidade, tira-o daqui. Vamos destruir esse lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. Ele nos enviou para destruir a cidade. Ló foi então falar com os genros que estavam para casar-se com suas filhas e lhes disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas os genros julgaram que estivesse brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as duas filhas que tens, para não morreres também tu por causa do castigo da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tinha compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem pares em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço, o teu servo encontrou o teu favor, e foi grande tua bondade comigo, conservando minha vida, mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aqui perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É um povoado. Permite que me salve ali. É bem pequena, mas salvaria minha vida. E ele lhe disse: pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dada àquela cidade o nome de Segó, pequena. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segó. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, junto com os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Deixando pairar seu olhar na direção de Sodoma e Gomorra e da região toda, viu levantar-se do chão uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas Deus, ao destruir as cidades da região, lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. E nós vamos perceber no texto que nós estudamos aquilo que é a punição do pecado de Sodoma e Gomorra. E a punição é a destruição pelo fogo e o enxofre. É uma prefiguração do inferno. É uma prefiguração daquilo que está narrado em tantos textos, né, da Sagrada Escritura, especialmente no Evangelho. Jesus vai falar da geena, do fogo que não vai se apagar, não é? Exatamente lá no Apocalipse, aquele mar de fogo, aquela morte eterna. E não é para lá que nós queremos ir, na verdade? Nós queremos o céu. Mas nós precisamos perceber coisas importantes aqui. Então, os hóspedes disseram a Ló, versículo 12, tem mais alguém aqui, genros, filhos ou filhas, todos os que tem na cidade, faze-o sair deste lugar. É exatamente o que o Ló vai fazer. Falar com as suas filhas, com os seus genros, mas eles não acreditam
em Ló, acham que eles estão brincando. Muitas vezes é assim que nós tratamos as pregações radicais que nos chamam a atenção para a nossa conversão. A gente acha que é brincadeira, a gente acha que o inferno não existe. Essa geração acha que o inferno não existe, acha que não vai ter punição para o pecado, que a gente pode viver a lá vão ter a nossa vida, assim como os genros de Ló. As filhas ainda não tinham se casado, eles eram namorados delas e ficaram na cidade. Ló vai lá, insiste, mas eles não acompanham Ló, né? Vai dizer aqui, né, versículo 14, Ló saiu então para falar com os genros, que iriam casar-se com suas filhas, e lhes disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Os seus genros, porém, achavam que fosse um gracejo, que fosse uma brincadeira. Nós nunca podemos levar a palavra de Deus, a revelação que Deus traz, a sã doutrina da salvação como brincadeira, ou até mesmo nos tempos atuais, a gente ficar mais preso às ideologias, aos pensamentos do século, às heresias que muitos, até mesmo internamente dentro da nossa questão eclesial, dizem, né, de uma misericórdia que não exige mudança, e ficar aí, né, achando que tudo é brincadeira. Não, vai haver um juízo, nós vamos prestar contas da nossa vida para Deus, então é tempo de conversão. Versículo 15, ao romper do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, levanta, toma a mulher e as suas 2 filhas que aqui tens, para que não pereças no castigo da cidade. Como ele hesitasse, o Senhor o queria poupar, os homens tomaram-no pela mão, a sua mulher e as suas 2 filhas, e fizeram-no sair e os deixaram seguros fora da cidade. Olha aí a misericórdia de Deus. Olha o caráter de Deus, misericordioso, justo, clemente, como aqueles que viviam na justiça, que não estavam misturados ao pecado da cidade. Deus os toma pela mão e os arranca da cidade, né? Os arranca do risco. Quantas vezes Deus quer que o anjo da guarda nos tire de uma situação de pecado, de uma situação de risco, de condenação? Nós temos que pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, para que ele trabalhe em nosso favor e não nos deixe cair no pecado mortal, não nos deixe desviar do caminho de Deus. Temos que pedir constantemente. Todos os dias eu faço, antes de dormir, aquela devoção das 3 Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora a graça da pureza de corpo e de alma, e para que eu não caia em pecado mortal. Eu peço também ao meu anjo da guarda que ele me guie no caminho da salvação. Assim como os anjos seguraram na mão de Ló, da esposa dele e das filhas, e tiraram do lugar de risco, que os anjos me ajudem quando eu estiver correndo o risco de pecar mortalmente, que eles me ajudem para que eu não caia no castigo do pecado mortal. Versículo 16, como aqui nós já vimos. Versículo 17, depois que o fizeram sair, disseram, escapa, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em parte alguma da redondeza, foge para a montanha, se não quiseres perecer. Ló respondeu-lhes, não, meu senhor, por favor, o teu servo encontrou graça aos teus olhos, e me demonstraste grande benevolência, conservando minha vida, mas não vou conseguir pôr-me a salvo na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Aqui perto é uma cidade onde posso refugiar-me. É pequenina, permite que me ponha a salvo nessa cidade pequenina, e assim ficarei com vida. E ele lhe disse, pois bem, também nisso atendi ao teu pedido. Não arruinarei a cidade de que falas. Refugia-te lá, depressa, pois nada posso fazer até chegares lá. Por isso foi dada àquela cidade o nome de Segó. E aí eu vou fazer aqui uma brincadeira, entre aspas, com Segó, a cidade pequena. Eu vou falar, por isso foi dada àquela cidade o nome de Igreja Católica, né? Sacramento universal de salvação, lugar de segurança, aonde nós estamos protegidos, porque Jesus disse, as portas do inferno não poderão vencer a igreja. É pequenino, diante de 8 milhões de habitantes, nós somos muito pequeninos. Existem 2 bilhões, né? São 8 bilhões de habitantes na Terra, somente 2 bilhões são cristãos, e eu não tenho aqui o dado de quantos desses 2 bilhões são católicos, mas nós temos uma cidade pequena, a cidade de Deus aqui nessa terra, que é a Igreja Católica, onde nós estamos seguros. O sol estava saindo quando Ló entrou em Segó.
O Senhor fez então chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, vindos do Senhor Deus desde o céu. Arrasou aquelas cidades e todo o distrito, como os habitantes da cidade, até a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Olhar para trás significa assim, ter saudade daquilo que eu deixei. Eu não queria ter saído de lá, eu queria ter ficado lá. Lá estava bom para mim. Quantas vezes o povo de Israel, nós vamos ver, no estudo do livro do Êxodo, vai sentir saudade das cebolas do Egito, do tempo da escravidão. Nós não podemos sentir saudades, olhar para trás, não. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, vai dizer Jesus. Então, ela vira uma estátua de sal, até porque ali naquela região o mar ficou morto também, Toda aquela região que era fecunda, que Ló escolheu, ficou uma região desértica diante da punição do pecado de Sodoma e Gomorra. De manhã, Abraão se levantou, Vai dizer o versículo 29, assim, quando destruiu as cidades da redondeza, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição, que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Então, a minha posição e a sua posição diante desse texto é a posição da fidelidade e da gratidão a Deus por chamar a nossa atenção para o nosso caminho de conversão. Sou grato a Deus por me mostrar que a escolha por viver uma vida de pecado e impenitente é o juízo de Deus, ou seja, o lugar da ausência dele, que chamamos de inferno, o lago de fogo ardente. Esse não é o projeto de Deus para a vida da humanidade, mas o amor de Deus por nós é tão intenso que ele nos dá o livre arbítrio, a decisão de escolhê-lo ou de rejeitá-lo. Eu escolho Deus, a sua palavra e a sã doutrina da salvação na igreja. Eu escolho o céu. É escolha. Deus vai respeitar, se a pessoa vai ficar impenitente, se a pessoa não quer dar ouvido, se ela acha que é tudo brincadeira, se ela quer continuar vivendo até morrer na vida de pecado, Deus não pode fazer nada, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, a decisão em escolhê-lo ou não escolhê-lo. Não escolher a Deus e viver assim a vida inteira sem se converter, sem se arrepender, de forma impenitente, consequentemente, a punição, que nós mesmos vamos dar para nós, não é nem o próprio Deus, é a palavra de Deus que nos foi oferecida, que vai nos julgar, é o inferno, é a eternidade infeliz longe de Deus. E não é isso que Deus quer para mim, para você, e eu imagino que não é isso também que você queira para você. Então, vamos trabalhar na nossa conversão, vamos levar a sério o nosso caminho com Deus e vamos viver essa oportunidade que Ele nos dá, de olhar para frente e nunca para trás, de olhar para Ele e para a vida eterna. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de ninguém. Quando o Senhor nos revela a sua palavra e a dureza da sua palavra, o Senhor está nos convidando à conversão, a adequar a nossa vida à sua santa palavra, à sã doutrina da salvação. E é essa a minha decisão hoje. Eu acredito que todos os meus irmãos que estão fazendo o estudo bíblico comigo, no livro do Gênesis, e sendo impactados por essas palavras, estão também tomando uma decisão. Eu quero seguir o Senhor, eu não vou olhar para trás, eu não vou ter saudades daquela vida antiga, velha, mas eu quero olhar para frente e viver a vida nova. Eu quero seguir o Senhor, mesmo que me exija muito, mesmo que exija de mim uma decisão radical, um posicionamento radical, mas também que o Senhor envie os seus anjos, especialmente que o meu anjo da guarda sempre me ajude no caminho da salvação, não me deixando em lugares onde eu possa perder a minha salvação. Conceda-me essa graça, Senhor. Conceda-me a graça de sempre caminhar na direção da sua santa vontade, na direção do céu, da eternidade feliz na sua presença. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deus não desiste de você.
Não desiste da sua família. Não desista de Deus. Apresente Deus para sua casa, para sua família, para aquelas pessoas que você tiver oportunidade, mas escolha segui-lo de verdade. Não brinquemos com a nossa salvação. É preciso ouvir a palavra e deixá-lo ordenar a nossa vida na direção da salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.